Olá, boa noite! Boa noite a todos vocês aqui do YouTube e também do Facebook. Boa noite para você aqui do Instagram que tá chegando, vamos chegando. Estamos aqui de volta com as nossas lives. Você que for chegando, por favor, vá me posicionando aí se o som tá legal, tá chegando aí para vocês. Já convido você a compartilhar essa live, né? Chamar mais pessoas aqui para esse momento, para esse tempo de aprendizado que a gente tem aqui juntos, né? Juntos a gente vai aprendendo, vai compartilhando, vai expandindo, né? A nossa consciência e também a nossa compreensão, né? O nosso conhecimento. Porque por mais que às vezes o tema ele seja conhecido, mas as percepções e as nossas histórias são diferentes. Então, tudo se renova o tempo todo, não é verdade? Então, para você que foi chegando aqui, seja muito bem-vindo. Para você que é nova, tanto aqui do Facebook e também do YouTube, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo você aqui também do Instagram, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a emoção da raiva. Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre a raiva. E aí eu já vou me apresentando, né? Para você que é nova aqui. Eu sou Ana Paula Oliveira, eu sou terapeuta e eu ajudo as mulheres a superarem, né? Identificarem os traumas causados pelas violências sexuais que muitas mulheres passam e que muitas vezes elas nem sabem como lidar com tudo isso, né? Com todas essas dores, com todas essas situações que elas têm vivido em um momento da sua vida que muitas vezes trazem para a sua vida adulta e a gente às vezes acha que o tempo vai passando e tudo vai se resolvendo, mas na grande maioria, se a gente não resolve a nossa história, não resolve o nosso passado, é muito difícil a gente dar seguimento na nossa vida, porque às vezes a gente dá 10 passos e dá 2, 3 passos para frente e 10 passos para trás, né? A gente fala, ai, por que a minha vida não anda? Por que eu não consigo? Por que não dá certo? Porque toda vez que eu quero fazer alguma coisa, eu não consigo finalizar. Isso provavelmente tem alguma coisa a ver com a sua história, com a finalização de ciclos, né? Que é coisas que a gente sempre fala aqui, então, mas não é esse o assunto de hoje. Mas é só para você entendendo um pouquinho, né? Você que é nova aqui, seja muito bem-vinda. E vamos aí para esse conteúdo. Já peço para você compartilhar. Vou aqui mandar também uns aviãozinhos. Vamos chamando pessoas para essa live. Vou mandar aqui. Espera aí que eu vou mandar. E depois você também manda para outras pessoas, tá? Não esquece de enviar. Vamos lá. Vamos chamar a galera para estar aqui. Aí, já mandei os meus aviãozinhos, já chamei gente e vamos lá. Bom, só para avisar que agora, toda quarta-feira, nós vamos ter live aqui, tá? Então, reserva o seu horário aí de quarta-feira pra gente fazer live e trazer conhecimento, conteúdo pra gente. É sempre bom, né? A gente aprender sobre coisas, sobre a vida, sobre as nossas emoções, sobre o nosso comportamento, sobre os impactos que a nossa história traz para nós e muitas vezes a gente nem sabe que isso reflete. Então, hoje nós vamos falar sobre a emoção da raiva. Existem muitas emoções e, né, que são emoções básicas do ser humano, que é a alegria, a raiva e tantos outros. E hoje nós vamos falar sobre essa emoção, porque ela tem um impacto muito grande quando ela... Deixa eu só tirar aqui, tá chegando mensagem. Quando ela não é administrada, né? Quando ela não é vista de uma forma positiva, porque apesar de ela fazer parte das nossas emoções, tudo deve estar em equilíbrio, né? A natureza, se nós formos ver, eu sempre falo isso porque é um exemplo muito claro, muito fácil da gente entender. Né? Na natureza, tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu tempo, tudo está em equilíbrio. Né? A gente não precisa dizer para o sol que ele precisa nascer, a gente não precisa dizer para a plantinha que ela precisa nascer. A gente só precisa esperar com que ela cresça, a gente só precisa que ela
viva o próprio processo dela, né? Tudo na natureza, tudo no mundo vive o seu próprio processo de forma natural, de forma que não invada o espaço de nenhum dos outros componentes que existem. E isso também é válido para nós como seres humanos. Tudo que está em desequilíbrio em nós precisa ser visto de uma maneira onde o que a gente pode fazer. Amiga, obrigada por abordar esses assuntos. Só nós sabemos, é isso mesmo. E a gente precisa entender, né, que as nossas emoções, elas precisam também estar em equilíbrio. E aquilo que está em desequilíbrio, a gente precisa tratar, precisa olhar, precisa buscar, né, que ele volte para o controle. E muitas vezes a gente ignora as nossas emoções. Aí eu sempre falo isso, que para um problema físico, a gente busca sempre a ajuda, né, do médico, né? Tem um corte, machucou, tá passando mal, vai no médico, vai no pronto-socorro. Mas as nossas emoções, graças a Deus hoje, né, a gente está se especializando mais, estão surgindo muitas pessoas que estão trabalhando com essa parte das emoções, porque ainda, apesar de tudo isso que está surgindo, muitas pessoas ainda têm muita resistência com relação às emoções, mas se nós formos olhar o mundo hoje, ele está de uma forma totalmente desequilibrada, e isso vai aumentar se as pessoas não cuidarem das suas emoções, tá? Então já deu tempo aí para vocês chegando, e sejam bem-vindos aí a Simone, a Vânia, o Cleiton, tem bem gente aqui. Vão compartilhando aí, gente, tá bom? Então vamos lá. Então, esse é um sentimento que ele tá sempre muito aflorado, né? Hoje a internet ela fala muito sobre gratidão, sobre alegria, sobre estar sempre bem. E algumas pessoas interpretam isso como aquela positividade tóxica, né? Ai, que tem que estar sempre bom, tem que estar sempre bem. Não é sobre isso. A vida não é sobre estar sempre bem, né? Como eu estava falando no começo, nem todo dia tem sol, nem todo dia vai ter chuva. Então vai ter dia de sol, vai ter dia de chuva, mas eles vão estar lá, né? E as nossas emoções e a nossa vida também. Vai ter dia que você vai acordar feliz, você vai vir aqui na internet, você vai trazer uma mensagem porque você está se sentindo assim. E você quer que as outras pessoas também sintam-se assim, né? E às vezes você nem tá tão bem, mas você quer passar uma mensagem, é aquilo que você tem. Eu sempre falo, né, que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se muitas vezes a gente vem nos nossos stories, vem na nossa rede social para trazer uma mensagem, isso não quer dizer que é aquela positividade tóxica que todo mundo tem que estar bem toda hora. Não, porque aqui a gente não fala, né, não mostra a nossa vida no nosso 24 horas, a gente mostra pequenos flashes da nossa vida. E se aqueles pequenos flashes, né, aqueles pequenos momentos a gente conseguir passar uma boa mensagem, trazer uma mensagem de esperança para outras pessoas, seria bom, né? É muito bom quando você abre um post ali e tem alguém desejando boas coisas para você. Então, precisamos tomar essa consciência, né? Que as pessoas, elas estão desejando o bem para as outras, elas estão sempre querendo compartilhar. Então, se alguém não está entendendo a mensagem, é porque ela não está bem. Isso não quer dizer que por ela não estar bem, as outras pessoas também não têm que estar bem. Entende? Então, às vezes as pessoas, elas destilam muita raiva, muita indignação, e aí elas vão para um lugar onde a gente precisa usar e deveria ser usado para compartilhar coisas boas, né? E não mostrar somente um lado da vida, mas mostrar também as nossas dificuldades, as nossas necessidades que nós temos. Mas aí elas vêm para a rede social e elas começam a destilar raiva e começam a falar mal do outro e começam a gerar esse tipo de sentimentos, de emoções. Às vezes a pessoa já está no momento de frustração, está vivendo um momento, né, de indignação, está sofrendo ali, aí vem alguém na rede social e vem e estimula ainda mais, fortalece ainda mais, propaga ainda mais aquele sentimento de indignação, de raiva, de frustração, porque cada um de nós vivemos a nossa própria história. Eu tô aqui hoje, né,
Eu tive a minha vida hoje, vivi muitas coisas, aprendi muitas coisas, apliquei muitas coisas, fiz muitas coisas. Com certeza você também fez muitas coisas. E aí, cada um tem a sua percepção. Talvez você está aí cansado, mas talvez você não está cansado, você está sentindo que, nossa, hoje o dia rendeu, ou talvez você está aí ainda indo para casa. Então, cada um de nós estamos vivendo momentos diferentes da nossa vida. Então, nem sempre todo mundo vai estar na mesma vibe, né, de alegria, felicidade, conquista, mas a gente tem que saber o momento de absorver aquilo que realmente faz sentido, porque às vezes as pessoas elas pegam, né, uma situação e elas tornam aquilo algo pequenininho, elas acabam que tornando algo muito maior, e aí gerando nas outras pessoas uma indignação, e aí, né, que é aquele efeito rebote que a gente fala, mas a gente precisa fazer isso. Porque todo sentimento de raiva gera em nós, no nosso corpo, ela gera uma reação química, tá? Então a raiva, ela faz parte das nossas emoções básicas, mas ela em excesso, ela gera em nós reações químicas, né? Reações químicas que vão fazer com que a nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida, ela sinta os reflexos disso. Então, por causa da raiva, a gente passa a sentir ansiedade, você passa a sentir a pressão aumentar, você passa a sentir problemas no estômago. Por quê? Porque você tá ali remoendo alguma coisa, você tá ali, aquilo que você ouviu, aquilo que você presenciou, aquilo que você sentiu, né? Que alguém fez, você sentiu algo, uma raiva, uma palavra que te feriu, que te machucou, e aí você fica ali alimentando aquilo. E quanto mais você alimenta, você está fazendo que aquilo tenha uma proporção muito grande. E aí, isso está gerando dentro de você tantas coisas, tantos conflitos, tantos desequilíbrios, que aí você vai passar a enxergar a vida de uma forma diferente. Você vai passar a enxergar todas as pessoas, né? Por causa de uma situação, você passa a enxergar as pessoas como um rival, como inimigo, como adversário. Então, em vez de você estar naquele ambiente, né? Ir para um ambiente onde você vai interagir, que você vai compartilhar, que você vai ter um momento ali de descontração ou de aprendizado, você não vai conseguir. Por quê? Porque você tá ali remoendo toda aquela raiva, todo aquele sentimento, toda aquela coisa. Então você não vai se sentir à vontade naquele lugar, você vai ficar agitado, você vai querer levantar, você não vai conseguir consumir, né, absorver aquele conhecimento. Você está em alguma aula e você não consegue absorver aquilo, porque aquela raiva, aquela situação está fazendo com que você alimente cada vez mais, e cada vez que você ouve alguma coisa que remete àquilo que você já viveu, você torna a viver aquela sensação de novo, aquela emoção novamente. Ou seja, enquanto você não aprender a lidar com essa emoção, você vai encontrar, por quê? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, você viveu um conflito na sua casa antes de você sair para ir trabalhar. E aí você ali discutiu com alguém, e ali você ouviu palavras que te feriram, que te machucaram, e você sai para trabalhar com raiva. E aí você vai pegar o ônibus ou vai pegar o seu carro, e aí você vai encontrar alguém que vai talvez falar a mesma coisa, mas de uma outra forma, com outro tom de voz, mas parecido com aquilo que alguém falou, né? Aquela pessoa que te feriu, que te machucou, ela vai falar. Ou seja, você viveu na sua casa, aí você encontra a pessoa, ela fala aquela palavra, te faz lembrar daquela sensação, daquela frustração, daquele momento que você viveu. Então você viveu na sua casa, aí você encontrou essa pessoa, você viveu de novo, aí você vai pro trabalho, né, ou se você tá no trânsito, você vê alguma coisa, você já fica irritado, ou seja, você já tá alimentando desde aquela hora que você saiu da sua casa, aquela raiva, ou seja, você está como se fosse uma bolinha, né, uma bolinha, e aí cada vez que você vive, que você ouve uma palavra, ou alguma coisa desperta aquela memória daquela discussão que você teve antes de sair, você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e chega um momento do seu dia que você tá ali com a cabeça explodindo, você não tá conseguindo comer, você não conseguiu comer, ou você comeu e aquilo foi indigesto,
ou você tá com a sua pressão alta, ou você tá sentindo alguma coisa no seu corpo, né? Os ombros, você sente dor no seu corpo, e aí você nem sabe do que é. E você fala, é porque eu tô cansada, é porque isso. Não, é porque você foi alimentando aquela raiva ali desde quando você saiu da sua casa. E aí as pessoas, às vezes, né, elas não sabem discernir ou separar as situações. Eu falei, a pessoa saiu de casa e ela foi alimentando, né, trazendo toda aquela frustração, toda aquela raiva, ela foi alimentando conforme ela foi encontrando outras pessoas, ou seja, aquelas pessoas que ela foi encontrando não tinha nenhum tipo de relação com aquilo que ela viveu de manhã lá na casa dela, mas ela foi alimentando, ou seja, ela trouxe aquele problema de casa ali pra rua, ela trouxe aquele problema de casa que já foi alimentado na rua, ela traz pro trabalho, e aí ela passa a ter um dia totalmente ruim, um dia pesado, um dia difícil, e aí quanto mais ela vibra, quanto mais ela alimenta essa raiva, mais ela tem a sensação de que a vida é sobre isso, a vida é sobre não ser feliz, não se realizar. Não, não é sobre isso. Mas é sobre os tipos de sentimentos, de emoções que eu tenho alimentado na minha vida, certo? E aí, a raiva, talvez você fala, mas a raiva ela não faz parte das nossas emoções básicas? Faz. Só que essa raiva que eu estou falando para você até agora é um tipo de raiva que é tóxica. Por quê? Porque vai chegar em algum momento do seu dia, né, com toda essa alimentação dessa raiva que você passou ali de manhã, que você foi alimentando durante o dia, vai chegar um momento do seu dia que você vai explodir, que você vai brigar, que você vai estourar. Aí você vai falar assim, nossa, o meu dia hoje realmente tá horrível. Aí você, né, acaba que perdendo o equilíbrio, acaba que perdendo, né, tendo um descontrole ali das suas emoções, daquilo que você realmente é. Então você briga, você xinga, você humilha, você briga no trânsito, você faz um monte de coisas que você fala assim, eu não sou assim. E realmente você não é, mas você está vivendo o resultado de uma emoção que não foi identificada. Porque você está vivendo ali sem saber. Porque você fala assim, eu tô com raiva, porque a culpa do meu dia não ir bem é de fulano, porque a gente brigou. Se a gente não tivesse brigado, o meu dia não estava sendo ruim. E aí você começa a alimentar a raiva. Aí derrubou, né? Pega um copo de alguma coisa, derruba. E aí começa a acontecer uma sucessividade de coisas que aquela raiva, aquela frustração que você viveu, ela passa a fazer parte do seu dia a dia. E isso é uma raiva tóxica, é uma raiva que te prejudica, é uma raiva que não deixa você enxergar as possibilidades, porque às vezes você até teria oportunidades, às vezes você perdeu oportunidades de conversar com pessoas, de encontrar com pessoas, ou de se reunir, ou estava em uma reunião e você perdeu totalmente o equilíbrio, né, a noção das coisas, você acabou pegando uma coisa que era ali do lado profissional e você trouxe para o seu lado pessoal, mas não porque aquilo que realmente a pessoa disse te feriu, mas porque você já estava com raiva, você já estava alimentando aquela emoção. Então você vive essa sucessividade, entende? Então, isso é um tipo de raiva tóxica, né? De uma raiva desequilibrada. Por quê? Porque e aí você passa a ficar ofendida por tudo que as pessoas falam, por tudo que as pessoas pensam, por tudo que as pessoas, até mesmo no olhar das pessoas, né? A pessoa que ela tá ali sempre no estado de alerta raivosa, ela sempre acha que as outras pessoas estão querendo brigar com ela, que as outras pessoas estão medindo ela, que as pessoas estão ali sempre colocando ela para baixo. Então ela é tipo daquela pessoa reativa. Ou seja, se a pessoa olha, às vezes ela quer perguntar alguma coisa e a pessoa fala assim, o que essa pessoa tá me olhando? Pelo amor de Deus, né? Já tá me irritando. Ou seja, você tá ali naquela raiva, mas não por causa daquele momento, não por causa daquela pessoa, daquela situação. Você está vivendo já uma raiva que começou em algum momento do seu dia. Mas não começou de manhã, começou na hora do almoço, porque o meu chefe me cobrou alguma coisa
E foi inesperado, eu não estava preparado, então acabou com o meu dia, e aí eu já comecei a ser grossa, a ser insensível, já não queria mais atender telefone, e as ligações que eu atendia, eu já atendia grossamente, e aí você passa a viver essa sensação. E aí o que acontece? Às vezes você volta para sua casa, o que acontece, muitas pessoas elas estão ali no estresse, né, da raiva sendo alimentada toda hora, acaba aqui batendo o carro, fura o pneu do carro e tudo de ruim acontece com ela. Por quê? Porque ela está vibrando na raiva, ela está alimentando a raiva. Então, ela não consegue viver outro, né? Ou não consegue enxergar outras possibilidades, porque não é o que está acontecendo no mundo, é o que está acontecendo com essa pessoa, porque ela está alimentando a raiva dela. E eu sempre falo aqui para os meus filhos, né, que é tudo bem ter raiva, mas em algum momento isso pode prejudicar. E aí eu falo para eles, ó, a raiva às vezes vai fazer você chorar. E aí eles ficam me olhando assim, né? Eu falo sim. E aí o que acontece? Aí eles batem alguma coisa com raiva, né? Com a mão, assim, eu pego alguma coisa e bate assim na mesa. E aí, em vez de bater o negócio que elas estão na mão, ela bate a mão. Aí eu falei, tá vendo? A raiva, ela vai fazer você chorar. Por quê? Porque você tá com tanta raiva, você não tá sabendo o que tá acontecendo e você acabou que se machucando, acabou que machucando a mão, percebe? Então, o que tá acontecendo? Vamos refletir. Por quê? Porque eu preciso encerrar ciclos. Lembra que eu comecei essa live falando sobre isso? Que a gente precisa encerrar ciclos, encerrar fases da nossa vida. Por quê? Porque se eu tive uma discussão, por exemplo, ali na minha casa, antes de sair do meu trabalho, eu preciso deixar aquilo ali. É ali que eu preciso deixar. Quando eu tenho o equilíbrio das minhas emoções. Quando eu entendo que eu não preciso levar todos aqueles problemas para todos os ambientes do meu dia. Para as situações do meu dia, entende? Eu preciso entender que o meu problema foi ali na minha casa. Então eu não trago o problema de casa para a rua. Eu não trago meu problema de casa para o meu trabalho. E isso que acontece muitas vezes no trabalho, que as pessoas elas não conseguem ter um desempenho, né? Como ela gostaria. Por quê? Porque ela está vivendo um problema em casa, ela está vivendo um conflito em casa. Então ela acaba que não tendo esse tipo de assimilação, de diferenciação, de desconexão. Ou seja, se eu tiver um problema na minha casa, aquele problema é na minha casa. Quando eu voltar para minha casa, eu vou resolver. Hoje, agora, nesse momento, eu estou saindo para o meu trabalho. Então eu deixo aqui tudo que tem que ficar aqui. Quando eu voltar, a gente resolve. Entende? Mesma coisa quando acontece no trabalho. Eu preciso entender que as pressões do trabalho, os problemas do trabalho, as situações, as frustrações do trabalho precisam ficar no trabalho. Por quê? Porque quando eu entendo isso, eu não tenho problema no meu casamento, eu não tenho problema no meu trabalho, no sentido de cruzar os problemas. Porque quanto mais eu alimento aquela raiva, aquela discussão, aquela frustração que eu trouxe na minha casa, eu levo para o meu trabalho, aquilo vai prejudicar o meu desempenho. A mesma coisa. Às vezes você está casado e você tem ali, né, se sente na obrigação de resolver os problemas da sua família. E aí você vai lá, conversa com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com o primo, né, para resolver o problema do papagaio que está passeando pela casa e a família não quer que passeie, então você vai lá tentar resolver. E aí você pega e não dá certo lá. E aí você vai lá, não, mas eu vim aqui para resolver, para ajudar. E às vezes a pessoa não quer resolver o problema. Ela quer simplesmente falar. Aí você sai da sua casa, você vai sai da casa dos seus pais, né, da sua família, e leva aquele problema lá da sua família para sua casa. Chega lá, você começa a discutir com seu marido, com seus filhos. Ou seja, você misturou, né? As pessoas, elas misturam os problemas. E aí, é isso que faz com que a raiva aumente. É isso que faz com que esse sentimento fique em desequilíbrio. Por quê? Porque o problema da família é da família lá. O problema do marido, com o marido, é lá na casa. O problema do trabalho é o problema no trabalho. Entende? Então, quando eu começo a diferenciar, quando eu começo a deixar em cada lugar o que é e chegar naquele ambiente. Bom, agora eu preciso resolver isso. Entende? Nós precisamos desligar dos ambientes para que a gente não alimente e misture as raivas. Porque aí chega um momento, se você mistura tudo, vai chegar lá, aquilo vai se tornar algo muito maior.
E aí vai chegar um momento em que você nem sabe mais o que tá fazendo. Daqui a pouco você toma uma atitude, né? De que você vai se arrepender. Porque a raiva leva a isso. O descontrole dessa emoção, ela faz com que as pessoas façam isso. Principalmente assim, se você já está vivendo um conflito lá no seu casamento por muitos dias, você vai alimentando, aí você leva aquele problema que você tem com seu marido, né, lá pro trabalho, e lá no trabalho você vai ouvir um monte de coisa que vai alimentar ainda mais a sua raiva. Aí você vai chegar em casa com aquela raiva muito maior. Então você vai chegar lá e você vai brigar. Às vezes o marido, ele nem quer mais brigar, ele quer resolver. Só que você chegou tão enraivada, tão cheia de coisa, que aí você vai chegar em casa, nem vai querer resolver. Você vai, né, brigar com todo mundo e vai fazer, vai acontecer, vai pôr o marido pra fora, né? Às vezes até, dependendo do nível de raiva que estiver alimentado durante aquele dia, a pessoa até parte para agressões físicas. E aí dá, né, os problemas que dão, às vezes até caso de polícia. Por quê? Porque a raiva, ela está em excesso. A raiva foi alimentada, a raiva foi crescendo e a pessoa, ela perde, né? Ela tem totalmente desequilibrado. Você fala assim, e aí o que acontece, né? Muitos dos casos que às vezes acontecem de agressão física, e a pessoa, depois que tudo passa, ela fala, ai, mas... Aí você vê que ela tá com uma vozinha, né, de, ai, mas eu me arrependo, nossa, mas por que eu fiz? Eu nem sei por que eu fiz isso, ai, porque... Aí você olha pra pessoa e você fala assim, nossa, mas dá até uma raiva, porque na hora que a gente tava brigando, ele não tava se sentindo assim, ela não tava se sentindo assim, ela tava totalmente desequilibrada, ela tava totalmente furiosa. E aí você fala, e aí o que acontece? É porque essa raiva já foi alimentada, entende? É ação e reação. É ação e reação. E aí o que acontece? O resultado nunca é bom. O resultado sempre é ruim, quando a gente não sabe diferenciar essas situações da raiva. Tá fazendo sentido, gente, pra vocês? E agora eu quero falar sobre a raiva positiva, das nossas emoções, dessa que realmente faz parte, né? Essa raiva que eu falei pra vocês é a raiva negativa, que faz você ter resultados negativos, faz você se sentir mal, faz você se sentir a pior pessoa do mundo depois. Porque depois que a raiva, ela atinge o seu auge, né? Atinge o seu... lá chega o momento que você explode, que você perde o controle de tudo, e você às vezes agride, seja verbalmente, seja fisicamente, seja emocionalmente. Depois que você faz aquilo, que você tem aquela descarga da raiva, você passa a refletir. Por quê? Porque enquanto você está ali naquela pressão da raiva, o seu cérebro, ele não consegue raciocinar positivamente. Ele só consegue mandar mais informações negativas. Então, e você começa a pensar ali, quando chegar em casa eu vou fazer isso, quando chegar no trabalho eu vou fazer isso, eu vou falar isso, porque fulano vai ver, eu nunca tive coragem. Então você só começa a pensar coisas ruins. Por quê? Porque você precisa tomar uma ação para descarregar essa emoção. Entende? Porque nós precisamos disso. Nós só raciocinamos quando existe uma descarga das nossas emoções, entende? A gente só se sente feliz, né? A gente só se sente aliviado no sentido da raiva quando a gente descarrega a raiva. E na grande maioria, quando a gente faz toda essa alimentação dessa raiva, a gente vai descarregar no momento errado, na hora errada, com a pessoa errada, de uma forma totalmente errada. E aí o resultado não deveria ter feito, deveria ter pensado, deveria ter evitado, deveria ter não ter ido até lá, deveria ter evitado encontrar com a pessoa, deveria ter feito muitas coisas. Só que aí já aconteceu. Só que aí já derramou o leite, como diz o outro. Depois não adianta chorar o leite derramado. Eu sei que talvez isso para você seja indigesto, mas eu preciso dizer para você. Nós podemos controlar não, nós podemos gerenciar, porque a gente não pode controlar nada, né? Nem que eu queira controlar alguma coisa, eu não consigo. A gente não consegue controlar nada, tá? Para você que gosta de controlar tudo e todos, eu sinto muito dizer para você que a gente não controla nada. Eu não controlo nem a minha respiração.
Se eu querer ficar sem respirar aqui 1 minuto, eu não vou conseguir. Se eu quiser ficar sem comer tantos dias, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu não tenho o controle das coisas. A gente não tem o controle das coisas. A gente gerencia, a gente administra, que é você movimenta as coisas. Você tem esse poder de gerenciar. E nós temos o poder de gerenciar as nossas emoções, tá? E a raiva também é gerenciável. Por mais que ela seja uma emoção forte, uma emoção explosiva, a gente consegue gerenciar a raiva e trazer ela pelo lado positivo ou pelo lado saudável da vida, tá? Porque tudo, se nós formos olhar, tudo nós temos que olhar pelo lado positivo, porque o lado negativo já existe. Não precisa fazer esforço para ver coisas negativas, não é verdade? Você não precisa fazer esforço para você abrir ali, ligar a televisão e ver as notícias. Você não precisa fazer esforço para ouvir notícias ruins. Aquilo já vai pular aí, né? Você vai abrir, você vai ver um monte de notícia ruim. E a gente tem que buscar positivar, olhar pelo lado positivo. Fala positividade tóxica? Não, não é positividade tóxica. É entender que o ruim já existe, que o drástico já existe, que as tragédias já existem por si só, mas que o lado bom também da vida existem. E que mesmo que olhando pelo lado negativo, a gente consegue olhar pelo lado positivo qualquer coisa que a gente decidir olhar pelo lado positivo. Paula, mas não é positividade tóxica? Não é positividade tóxica, gente. Por quê? Porque se eu não buscar me segurar nas coisas boas, nas coisas positivas, eu vou adoecer rapidamente. Por quê? Porque o mundo hoje é sobre negatividade, é sobre coisas ruins, é sobre tragédia, é sobre raiva, é sobre agressões, sobre um monte de coisa ruim. Se eu for me alimentar só disso, eu vou passar doente minha vida toda. E eu e você não nascemos para viver sofrendo, para vivermos reféns das enfermidades, refém das dores, refém da infelicidade. Não nascemos, não viemos para essa terra para fazer isso. Nós viemos para viver o melhor dessa terra. E se nós vamos viver o melhor, eu preciso escolher as coisas boas. Eu preciso escolher as amizades que eu quero. Eu preciso escolher com quem que eu vou estar. Eu preciso escolher como que vai ser a minha alimentação. Eu preciso fazer escolhas. E a gente tem a escolha de ir pelo lado positivo ou ir pelo lado negativo. Escolher viver as coisas boas ou ficar só no lado negativo, ficar se lamentando, sofrendo. Mas não, a gente não precisa ficar lá. A gente pode ir para o lado bom, porque todo mundo está buscando, né, sobreviver. É isso que nós estamos fazendo, nós queremos sobreviver, mas não só sobreviva, viva a sua vida de verdade, aproveite, entende? Você não precisa mais ser refém da raiva, não precisa ser mais refém de tudo isso, porque a gente está aqui junto, aprendendo, tá bom? E agora nós vamos falar sobre a raiva positiva. Sim, a raiva positiva ela faz parte, né? Essa sim faz parte da gente. Ela faz quando a gente alimenta. Mas a positiva também. Quanto mais a gente alimentarmos a nossa raiva positiva, mais nós vamos viver quem nós somos de verdade. Por quê? A raiva positiva, ela tem o objetivo de nos impulsionar, para nos mover. Ela tem o objetivo de fazer com que a gente se posicione. Sabe quando você ouve aquelas frases, aquelas opiniões que são ofensivas, sabe? Que a pessoa ela tenha realmente a intenção de te ferir. Ela tem realmente a intenção de te machucar. E aí aquilo acaba gerando uma raiva em você. Só que essa raiva é uma raiva que você gerencia, porque essa é uma raiva positiva, onde você vai ouvir aquela ofensa e você vai se posicionar da seguinte forma. Você vai defender o seu lado, você vai mostrar que aquele tipo de ofensa da pessoa é dela e não é sua, que aquele comportamento que a pessoa tem, você vai se posicionar de uma forma, né, pode até ser com uma palavra um pouco mais dura, de um posicionamento mais
mais enérgico, mas você vai se posicionar, você vai falar, você vai usar aquela raiva que você está sentindo, aquela indignação de tudo aquilo que você está ouvindo, de tudo aquilo que você está vendo, você vai usar aquilo para impulsionar e mostrar para outra pessoa o outro lado da raiva, porque na grande maioria quando a gente se sente ofendido é porque alguém fala alguma coisa que nos toca, que nos toca de um lado ruim e que desperta em nós a raiva, desperta na gente a indignação, né? Por exemplo, quando você vai encerrar um relacionamento, se você está, né, finalizando, interrompendo, terminando o relacionamento, era a palavra que eu queria, você não precisa acabar, né, da forma da raiva tóxica, da raiva negativa. A gente pode, né, como seres humanos, nós somos seres relacionáveis, nós somos seres que se comunicam. Então nós precisamos e temos esse poder de usar a raiva, a indignação, principalmente as mulheres que foram traídas, que pegaram traindo, que foram deixadas, que, né, cada um tem a sua história. Então você vai usar a sua raiva positiva no sentido de falar tudo aquilo que você, pegar toda aquela raiva que você está sentindo e você se posicionar e dizer, olha, eu estou me sentindo ofendida, eu estou me sentindo machucada, mas eu escolho agora deixar você ir, interromper, parar com isso, sabe? Interromper, usar a raiva para sair de relacionamentos tóxicos, de ambientes tóxicos, de empregos tóxicos onde aquele chefe, aquela chefe, ela usa da autoridade dela para humilhar, sabe? Onde ela usa da autoridade dela para se sobressair. Usar a raiva para se posicionar. Use a raiva ao teu favor para se posicionar. Use a tua raiva, né, com relação ao seu peso para melhorar a sua saúde. Use a sua raiva com relação aquilo que você quer, que precisa mudar e que você vê que se você estudar, se você se dedicar, você vai combater, você vai ajudar, você vai mudar aquilo. Use essa raiva para o bem, use essa raiva para mostrar que existe o outro lado, que as pessoas elas estão apegadas a fazer mal para as pessoas. Use a sua raiva para mostrar que existe e tem a força, o bem tem a sua força. E usa essa raiva para se posicionar quando o seu filho sofrer bullying na escola. Usa essa raiva não para ofender, para machucar, para ferir, mas para mostrar a verdade, para mostrar quem você é, para mostrar os seus valores, para mostrar aquilo que você acredita. É isso que nós temos que usar a nossa raiva, não para ofender, não para machucar, não para agredir ninguém, mas usar com inteligência, usar com sabedoria, usar em equilíbrio. Nós já falamos aqui desde o começo, use essa raiva para mostrar, para colocar a sua força, para mostrar quem você se sente, como você se sente. Entende? Ah, Paula, mas é muito difícil. Não é difícil. Quando você passa a entender qual é o ambiente, qual é a situação, por que a raiva negativa faz com que as pessoas tenham uma reação de explosão negativa, né? Que fere, que machuca as pessoas verbalmente, fisicamente. Por quê? Porque ela não busca saber o que está acontecendo. Ela pega a situação ali porque ela já vem de vários momentos onde ela já está vivendo a frustração. Então, uma fagulha, né? Ela acaba aqui explodindo. Então, quando nós usamos a raiva, né, em equilíbrio, a gente primeiro entende o que está acontecendo, busca saber o que está acontecendo, busca entender o porquê a pessoa está falando aquilo, o porquê a pessoa está se posicionando daquela forma, e então você usa de sabedoria para se referir, para se posicionar, para mostrar o seu lado. Entende? Para mostrar o que você acredita, porque às vezes a gente movido pela raiva negativa, a gente não consegue mostrar o nosso lado bom, porque aí a gente fala assim, mas eu não sou assim. Mas como que você não é assim se você só conseguiu mostrar isso? Quando você entende, você tem um equilíbrio, você sabe que a raiva ela faz parte, mas que você não precisa deixar ela ir para o lado negativo, né? No sentido de comprometer a sua identidade, comprometer o seu posicionamento. Você passa a se posicionar onde as pessoas elas entendem, vê que a sua raiva, né?
ela é uma raiva onde tá equilibrada, e assim, não é que as pessoas têm que me ver assim, não, mas isso é para o meu e o seu bem. E aí eu quero fazer, peraí, deixa eu só tirar uma mensagem aqui. Isso acontece muito no trânsito, né? Porque, principalmente aqui em São Paulo, não sei se, né, vocês são daqui de São Paulo, mas tá no trânsito. Existem muitas situações no trânsito. E eu sempre uso esse exemplo aqui porque é um exemplo muito claro, né? E a gente vê muita briga de trânsito, a gente vê muita coisa ruim e que nem precisava. Então você tá ali no trânsito e alguém vem e te fecha, né? Você tá ali no trânsito, andando certinho, de boa, na sua faixa, andando dentro da velocidade que aquela via te permite, e vem alguém e te fecha. E aí você fala assim, caramba, me fechou. E aí, às vezes, né, eu falo de mim, que às vezes pessoas que andam comigo, elas falam, você não vai brigar, você não vai xingar, porque o cara te fechou, ou tá buzinando. Eu falo, gente, não preciso disso. Porque essa raiva, essa indignação, esse problema dessa pessoa não é meu, é dele. Entende? Às vezes eu tô esperando pra estacionar, né? Que o estacionamento tá cheio. Tô esperando pra estacionar e aí o pessoal vem e estaciona na minha frente. A pessoa que tá atrás vem de pisca-alerta ali, ligado, esperando só a vaga entrar e outra pessoa vem e entra. Eu vou, encosto o carro perto, fico olhando, fico esperando. Falei, você não me viu não? Tô aqui na frente, um carro desse tamanho, é impossível enxergar, né? E aí a pessoa, ela fica totalmente com muita vergonha. Por quê? Porque ela estava movida de uma emoção, de uma pressa, um desespero, e aí ela acaba aqui passando por cima. Às vezes ela não tá nem pensando, nem raciocinando. E aí o que acontece? Fui falar com ele e falei, moça, eu tô esperando aqui, você me viu? Aí ele, não, moça, pelo amor de Deus, eu vou estacionar ali. Aí acabou abrindo outra vaga, ou seja, eu não preciso arrumar essa briga. Eu não preciso gerar conflito, indignação, porque pegou meu lugar. Tudo bem, esses dias eu tava treinando na academia e aí eu coloquei, acho que foi o colchonete, não lembro. E aí a moça veio, puxou e colocou o dela no lugar. Falei, moça, eu tava aí. Ela, ai, pelo amor de Deus, moça, eu não vi. Falei, como que você tirou o colchonete? Ela, ainda que eu tava conversando e eu fui puxando. Eu falei, tá bom. Aí ela, não, põe o seu colchonete. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei e falei pra ela. Eu falei, olha, não é sobre espaço, mas é sobre posicionamento. É que eu já tava ali. E se você quiser ficar ali, na próxima vez você fica, mas hoje eu quero ficar aqui. Aí ela, não, moça, pelo amor de Deus, não fique brava comigo, é porque eu sou assim mesmo. Eu falei, tá tudo bem. Ou seja, se eu tivesse movido de raiva, eu já tinha arrumado briga ali, como às vezes acontece, né? Das pessoas brigarem por causa de um colchonete, por causa de um... Gente, eu não preciso disso, né? Eu preciso prezar pelo meu bem-estar. Eu tô ali indo pra extravasar, né? Pra trocar minha energia, pra me cansar mesmo, de verdade, que eu gosto disso. Então, é sobre a gente saber quem a gente é e escolher que emoção a gente quer ter naquele momento. Mas eu não preciso engolir as coisas, porque às vezes as pessoas elas acham, mas eu tenho que engolir e ficar calada. Não, não é sobre isso, é sobre você se posicionar. Eu podia ter deixado, né? Falou pra mim, não deixa o colchonete aí que eu vou pôr em outro lugar. Não. Eu falei, não, tá tudo bem, eu vou colocar de volta, mas na próxima vez você pode colocar. Ou seja, eu me posicionei e fiquei em paz. Ela que ficou constrangida, porque quem fez o erro foi ela. Entende? Então a gente precisa saber sobre isso. Mas você, é porque você estuda. Mas nós estamos aqui juntas, certo? A gente aprende. Com certeza você já viu outras pessoas falando sobre isso. Isso depende das nossas decisões. Quando eu decido que eu não vou deixar viver a toxicidade do mundo, não vou deixar viver o lado negativo e vou buscar o lado positivo, eu consigo. Mas talvez você fale, mas pra mim é difícil. Sim, tudo é difícil. Se você for ver, tudo é difícil. Na vida tudo é difícil. Mas eu preciso escolher qual difícil eu quero. Se eu quero difícil de ficar me lamentando, me frustrando e chorando pelo resultado da minha raiva, ou se eu quero escolher o difícil, né? Mudar, me posicionar, não ser mais o tipo de pessoa que eu tenho sido até hoje. Por quê? Porque a gente precisa entender quem nós somos, quem nós queremos ser, quem que você quer ser hoje, quem que você quer ser daqui a um tempo. Como é que você quer estar? Você quer estar saudável fisicamente,
e é mentalmente, ou você nem tá pensando nisso. Porque isso, se você ainda não tá pensando, eu quero te chamar a atenção de pensar como é que vai estar. Por quê? Porque o que você vai ser daqui uns dias, ou amanhã, ou daqui um ano, é o que você está começando a semear hoje, é o que você está preparando hoje. E hoje nós estamos falando sobre a raiva. Ah, mas isso é muito bonito falado. Não, mas como que eu vou colocar isso na prática? Primeiros passos, igual bebezinho, um passo de cada vez, segurando nas coisas, vai errar, vai cair, vai se machucar, mas eu preciso me levantar. Qual difícil você quer? Qual difícil você quer viver da sua vida? Entende? E aí talvez você fale assim, Paula, mas da onde vai nascendo essa raiva onde eu vou sempre trazendo e sempre vou alimentando? Na grande maioria, essa raiva que a gente alimenta são raivas que a gente traz lá da nossa infância, lá da nossa adolescência, lá dos momentos onde nós estávamos construindo a nossa identidade. E aí, o que acontece? A raiva negativa, ela nasce lá dos nossos ensinamentos dos nossos pais, sabe? Daquilo que nós ouvimos deles. Às vezes, e até aqui para você que é pai, para você que é mãe, e eu já me peguei algumas vezes, né, antigamente fazendo isso com os meus filhos, de dar uma surra neles e falar, não chora, não se move, não fala nada, né? Por quê? Porque quando a gente fala isso, a gente faz com que a criança interiorize aquela raiva, aquela frustração, sabe? Às vezes dá uma surra na criança e fala assim, não dê um pio, porque se você der um pio, a gente fala isso, né? Usa essas referências que a gente traz do pai e da mãe, que eles também receberam, e a gente fala, não fala, vai reprimindo a criança, ela vai engolindo, ela vai guardando aquele sentimento. Ela nasce de quando a criança se sente injustiçada, quando vem o irmão mais novo, vem o irmão mais velho e tira o brinquedo dela, ou pega alguma coisa dela sem a permissão dessa criança. Ela nasce quando ela não se sente pertencente dentro da casa dela, de que tudo é a culpa dela, de que se o irmão mais novo caiu e se machucou é porque foi culpa dessa criança, desse irmão mais velho que não cuidou, que se... ela vem do desrespeito que muitas vezes ela recebe. Ela vem do abandono que muitas vezes ela recebeu do pai e da mãe. E ela fica revoltada. Por quê? Porque ele foi abandonado e ele não soube colocar aquele sentimento para fora. Ele não soube colocar aquela dor para fora. Então ele traz aquela sensação, ela traz aquela emoção. Vem do momento em que ele não se sente merecedor de nada. Onde os pais falam assim, você está recebendo isso, mas você não merece. E aí ele guarda aquele sentimento para ele, aquela criança guarda aquele sentimento de não merecimento. Vai nascendo. E aí talvez você fale assim, é por isso que muitas vezes eu alimento essa raiva, porque ela nasce lá. Ela não nasceu agora, nesse momento que você tá na vida adulta. Isso foi na sua construção. Em algum momento da sua vida, você ouviu dos seus pais, você ouviu de um adulto. Por quê? Porque um adulto é representação de autoridade dentro da nossa casa. Então, quando nós ouvimos um adulto falar alguma coisa, aquilo torna-se como lei. Por mais que seja uma mentira, mesmo que você conte uma mentira para aquela criança, se você for autoridade, visto como autoridade para ele, ele vai aceitar, ele vai gerar dentro dele as emoções conforme ele ouviu, conforme ele sentiu. Entende? Nasce das palavras do sentimento de não se sentir à vontade, de não se sentir amado, de não se sentir aceito. Nasce do sentimento de incapacidade, onde a mãe fala, o pai fala, você não presta pra nada, tudo que você faz não dá certo, olha só, tudo você quebra, tudo você machuca, tudo você faz errado, você nunca faz nada bom, você nunca faz nada certo. Gera aquele sentimento de raiva da criança se autodepreciar, e ela começa a se sentir de que ela realmente não vale nada, que ela não tem capacidade para nada, e ela traz isso para o seu lado de adulto, e ela começa a ser uma criança revoltada, uma criança que dá trabalho na escola, onde tudo que ela vai fazer, ela agride o coleguinha, ela bate no coleguinha, ela morde o coleguinha. Por quê? Porque é um sentimento de raiva reprimido.
Ela nasce das surras injustas que elas tomam, de às vezes o irmão ter feito uma coisa, o priminho ter feito uma coisa, e aí ele não tem a coragem de contar que não foi ele, mas o priminho vem e fala, não fui eu. Então o pai e a mãe não perguntam o que aconteceu ali realmente, e a criança tá com tanto medo que ela não conta. Então o pai vem lá e bate nessa criança, então ela começa a criar um sentimento de raiva. Por quê? Porque ela está apanhando injustamente, ela está sendo corrigida injustamente. Então quando chega lá na fase adulta, essa criança, né? Essa pessoa que foi criança, ela traz todo esse sentimento. Lembra que eu falei da mulher que briga com o marido? Ela vai alimentando durante o dia, mas é aquele dia. Só que isso, trazendo para nossa história, isso nasce lá na nossa infância, na adolescência, onde nós somos punidos, corrigidos, onde nós somos deixados de lado, somos abandonados, somos não bem visto pelos pais. Então gera naquela criança um sentimento de raiva, e ele passa a vida toda alimentando aquela raiva. Então quando ela chega lá na vida adulta, onde ela vai ter os desafios, vai ter as frustrações, vai ter os problemas, ela não vai saber gerenciar a sua emoção. Por quê? Porque ela já está desequilibrada há muitos anos, há muito tempo. Porque é uma emoção reprimida. Por que que hoje um adolescente tá lá dentro da sua casa e daqui a pouco ele faz, né, as atrocidades que a gente vê aí nos jornais, que vai e faz, né, todo um massacre dentro das escolas? Por quê? Porque é um sentimento de raiva reprimido, é um sentimento que tá ali dentro. Então a única coisa que ele tem é alimentar aquela raiva, é produzir durante muito tempo aquela raiva. Então para ele ir lá fazer toda essa injustiça com outras crianças que não tem nada a ver, para ele é um sentimento de descarregar a sua raiva. Então, gente, isso é muito sério. Tá? Isso é muito sério. Ninguém faz o que faz sem uma justificativa. Todas as pessoas têm um porquê do que faz. E nós precisamos cuidar das nossas emoções. Nós precisamos cuidar desse sentimento de raiva. Olhar para essa criança que está tendo raiva, que está se sentindo injustiçado, que está tendo um descontrole, que está agredindo o amiguinho, que está batendo no amiguinho, que está mordendo o amiguinho. É porque ele está vivendo um conflito. Olhe para sua criança, olhe para os seus filhos, olhe para os seus netos, olhe para os seus adolescentes. Se eles estão com um comportamento que não é um comportamento natural, busque ajuda. Busque ajuda, busque entender, busque conversar. Entender. Se você não consegue sentar para conversar, busque ajuda psiquiatra, busque ajuda terapêutica. Não deixe o seu filho, não deixe a sua filha, não deixe a sua criança, não deixe o seu jovem ali à mercê de alimentar esse sentimento de raiva. Mas venha buscar ajuda, busque ajuda para que ele não continue sofrendo e não viva os impactos que a alimentação da raiva negativa traz. Entende? Então não vamos deixar com que chegamos num estado de arrependimento. Porque algumas pessoas chegam pra mim e falam assim, eu devia ter vindo buscar antes. Porque se eu tivesse buscado antes, eu tinha evitado muita coisa. Eu tinha evitado choro, eu talvez tinha ficado, né, o meu casamento não tinha se acabado, eu não tinha perdido o emprego, eu não tinha agredido, eu não tinha batido, eu não tinha humilhado, eu não tinha feito isso. E eu trago isso pra você hoje, tá? Busque ajuda, busque ajuda. Você percebe que alguma coisa está em desequilíbrio, busque ajuda, não espere que tudo fique pior, tá? E aqui, tá me assustando. Não tô te assustando. Eu tô sendo responsável pelo meu posicionamento. Sendo responsável pela profissional que eu sou. Eu tô sendo responsável de trazer isso aqui pra você. De mostrar pra você que às vezes a raiva, como as pessoas elas falam, é só uma raiva, vai passar. E se ela não passar? Será que você quer pagar pra ver que a raiva passe? Tem crianças, né? Às vezes esse dia eu tava vendo crianças quebrando tudo dentro de casa. E a mãe filmando, olha aqui que o fulano tá fazendo, olha aqui, ó, tem 8, 9 anos. Gente, isso é uma criança que tá sofrendo e é a forma de ela mostrar que ela tá sofrendo.
E aí as pessoas falam, se eu fosse meu filho, eu batia, eu fazia isso. Não, gente, não é sobre isso. Ele já tá sofrendo, ele tá mostrando que tá sofrendo. O adulto também tá mostrando que tá sofrendo. Se ele tá sendo agressivo, se ele tá sendo perdendo o desequilíbrio, é porque ele tá sofrendo. Só que ele não sabe dizer, eu tô sofrendo, por isso que eu tô tendo esse descontrole, por isso que eu tô sendo agressivo. Busque ajuda. Busque ajuda. Não deixe piorar. Não deixe chegar numa situação onde não tem mais reversão. Busque ajuda. Não guarde os seus sentimentos, não guarde pra você. Ah, mas se eu falar, as pessoas se sentem ofendidas. Saiba falar. Aprenda a falar, se expressar. Eu posso dizer que você é feio, que você não é feio, que você é bonito, de várias formas. A gente pode se expressar. Nós temos, né, uma linguagem muito rica. Então nós não precisamos ofender. Às vezes a gente fala, eu discuti com fulano. Discutir, gente, se a gente for olhar, discutir é você discutir um assunto. E as pessoas hoje, elas não sabem brigar, elas não sabem se posicionar, elas só sabem ofender, elas só sabem humilhar, só sabem machucar, porque tá todo mundo cheio de raiva. Todo mundo muito cheio de dor. Por que às vezes as pessoas, né, falam que quem vem pro autoconhecimento é muito good vibe, que não sei o quê? Por quê? Porque a gente aprende a gerenciar, não é controlar, é gerenciar as nossas emoções. A gente entende que aquela raiva não é minha, a gente entende que aquela raiva é do outro. Ela entende que eu não preciso passar a mesma raiva que ele, porque às vezes as pessoas ficam com raiva, né? Eu tô com raiva e fulano tá lá em paz, tá tranquilo. Não é porque ele entendeu que a raiva é sua, que o problema é seu e que não é dele. E às vezes as pessoas ficam bravas. Eu tô brava aqui, tô perdendo a paz, tô né, querendo pular num de raiva e a pessoa tá lá. Não é porque ela tá lá, né, em paz, que ela tá tranquila com ela no sentido de buscando soluções para resolver o problema, que ela também não tá sofrendo. Entende? Às vezes as pessoas, elas acham que só quem tá buscando resolver os problemas é quem tá se descabelando, quem tá querendo ofender, humilhar, machucar, né? E não sabe como que a outra pessoa tá. Mas a gente precisa ter controle das nossas emoções. É por isso que as coisas estão como estão, porque as pessoas não estão buscando isso. Então, busca a gerenciação das suas emoções. Gerenciar no sentido assim, de saber o que eu tô fazendo, de saber o porquê que eu tô com raiva, de saber aonde essa raiva surgiu, por que eu tô tendo essa reação. Essa reação, esse comportamento que eu tô tendo é das amizades que eu tô tendo, as influências que essas amizades que eu estão me fazendo ser a pessoa que eu não sou de verdade? Ah, mas eu sempre fui briguenta o tempo todo. Ou seja, você tá com muito problema desde muito tempo. Entende? E aí, a pessoa que é briguenta demais, ela não é amiga de ninguém, ninguém quer ser amiga dela. Por quê? Porque ela é um tipo de pessoa que nunca tá bem. Nós precisamos olhar para os nossos lados emocionais, para as nossas emoções, para as nossas sensações. E aí a gente precisa escolher, né? Qual é o difícil? E aí essa pessoa que é aquela tipo de pessoa briguenta, eu sou briguenta, eu brigo, chego e tal. Chega um momento que ela vai se sentir infeliz. Por quê? Porque ninguém quer ficar perto dela. Aí ela fala assim, eu não dou certo com homem, porque todo homem que eu pego é um homem que não tem posicionamento nenhum. Por quê? Porque ela é briguenta, então ela não vai arrumar um homem que é briguento. Porque se ela arrumar um homem briguento igual ela, né, cheio de raiva, eles vão se matar. Não é verdade? Não deu certo pras amizades. Por quê? Porque como é que vai ser amigo de uma pessoa que quer bater, quer machucar, quer ferir toda hora? Ninguém quer ser amigo. E aí, às vezes ela tem um desequilíbrio. E aí ela começa a acreditar em muitas coisas, mas não precisa. Tá, gente? E como que eu lido com, né? Eu quero trazer 3 coisas aqui pra vocês. 3 dicas aqui pra você lidar. Você que talvez tenha esse descontrole, esse desequilíbrio. E assim, gente, não é pra você se sentir a pior pessoa do mundo, não. É pra você tomar a consciência, sabe? Entender que, olha, eu preciso mudar. Eu não preciso ser mais assim. Eu decido hoje, tá? Eu decido ser uma pessoa melhor. Porque eu mereço viver uma vida melhor. Talvez você não tá vivendo uma vida boa, assim, no sentido com as emoções, é porque você não parou pra olhar quais são as emoções que têm te afetado, quais são as emoções que têm te prejudicado. Faz sentido? Então a primeira
é afastar-se. Quando você estiver no momento de raiva, de briga ali, que você vê que vai perder o controle, que você vai fazer coisas que você não gostaria, afaste-se, tá? Afaste-se, porque quanto mais você ficar ali perto daquela pessoa que tá falando uma coisa, que tá buscando você, mais ela vai despertar de gatilhos de dor em você, de lá, talvez, daquilo que você passou. E aí você vai querer se defender, você vai querer fazer justiça ali com as próprias mãos. Então, quando você estiver no momento de dor, no momento de tiver no momento ali de pressão, da raiva, onde você percebe que se eu não sair daqui desse ambiente eu vou bater, eu vou, né, perder a paciência, perder o equilíbrio, saia daquele lugar, afaste. Vá para outro lugar. Se a pessoa ainda vir atrás e querer falar, olha, eu não posso falar agora, não quero falar agora. Quando eu me acalmar, a gente conversa. Por quê? Porque dessa forma é que a gente começa. Quando eu entendo que se eu der seguimento, não vai dar bom. O resultado daquilo não vai dar bom. Então, a primeira coisa a se fazer é afastar-se. Vá para um outro lugar, vá fazer uma caminhada, vá andar, vai fazer alguma coisa, mas afaste-se. Deixa a pessoa brigando sozinha, deixa ela gritando sozinha, deixa ela, né, com os demônios dela sozinha. Saia daquele ambiente. Afaste-se daquele ambiente. Vá fazer uma caminhada, vá para um outro ambiente. Faça alguma coisa, mas saia daquele ambiente, saia daquele lugar. A pessoa vai chamar que você deu as costas para ela, tá tudo bem. Mas pelo menos você não vai brigar e não vai fazer aquilo que você não quer fazer. Tá? Então, afaste-se desse lugar. A segunda coisa a fazer é mudar o foco. Por quê? Lembra que eu falei em algum momento em que quando você está com raiva, você não consegue raciocinar, você não consegue encontrar soluções, você não consegue enxergar um lado bom e positivo das situações. Então, o que acontece? Você alimenta mais. Então, quanto mais você alimenta, mais a raiva vai crescendo em você. Então, primeira coisa é afastar-se. E a segunda coisa é mudar o foco. É fazer o quê? Respirar. Inspirar e expirar, respirar, inspirar e expirar. Por quê? Porque quando você faz esse movimento de inspirar e expirar, você está fazendo com que o seu cérebro oxigene. Porque quando a gente está com raiva, a gente não deixa o nosso cérebro oxigenar. A gente é bombardeado por muitas informações de raiva, de lembranças, de memórias que você já viveu e aquilo vai te fortalecendo e vai gerando em você uma raiva maior. Então, quando você se afasta e você muda o foco, você começa a inspirar e expirar, começa a, né, o pessoal falar conta até 10, isso funciona, tá? Conta, mas não aquele 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. É 1, 2, 3 e vai respirando, inspirando e expirando e vai contando. Por quê? Porque essa é uma forma de você oxigenar o seu cérebro. Quando você começa a oxigenar o seu cérebro, você vai se acalmando, você vai relaxando e você vai percebendo que o seu raciocínio, a sua consciência vai voltando e você vai falar, não, eu não preciso fazer isso. Entende? Então, existem essas técnicas que a gente vai orientando para que você saia daquele que a gente fala que é um momento traumático, a pessoa está vivendo um trauma naquele momento, porque ela está vivendo uma experiência ruim. Então, para sair dessa experiência, para sair, precisa usar técnicas. Então, aqui trazendo para vocês. Então, a primeira coisa, no momento de pressão, que você vê que não vai controlar, afaste-se, depois mude o foco, né? Respirando e expirando, contando até 10 e saindo daquele ambiente. Colocando, depois que tudo passar, que você se acalmar, pega o seu bloco de nota do celular, que é uma coisa que a gente não larga, né? E lá no bloco de nota do seu celular, você vai escrever ali, ali vai colocar, ou escrever mesmo, né? No papel e na caneta. Escreva, ou coloque ali tudo que você gostaria de falar para aquela pessoa. E aí você pode usar qualquer tipo de linguagem ali, porque você conscientemente está trazendo todo aquele sentimento que você está sentindo, você está movendo, né? Como se você estivesse tirando de você aquele sentimento. Por quê? Porque quando a gente sai desse ambiente, né? Se afasta desse ambiente, muda o foco, aquilo não ficou resolvido, porque a gente ainda vai lembrar daquela situação. Então, a forma da gente encerrar aquela, vamos dizer assim, aquele conflito é quando você começa a escrever
Quando você começa a querer falar, né, colocar em palavras ali escrito aquilo que você gostaria de falar para a pessoa, aquilo que você gostaria de ter dito, que às vezes na discussão, que as pessoas não discutem, mas ofendem, machucam, elas acabam que ficando com aquelas palavras guardadas. E aquelas palavras guardadas vão ficar ali para uma futura raiva aparecer e aquilo voltar tudo de novo. E aí você acaba que tendo as mesmas sensações. Então, respirou, né? Se afastou e respirou e voltou à consciência, se acalmou um pouquinho. Vai lá no bloco de nota do seu celular ou num caderno, escreva, coloque tudo que você gostaria de dizer para aquela pessoa, de palavras em palavras, e aí depois você vai ver como você vai se sentindo melhor e mais calma, tá? Mas não guarde isso pra você, porque o seu corpo ele vai sentir depois, se você interiorizar tudo isso. E a última coisa, se isso persistir, se você vê que isso não tá te ajudando, busque ajuda. Busque ajuda profissional, que aí precisam, né, entender o caso, entender o porquê, de onde veio. Porque também, gente, essa raiva, falando aqui, né, para aquilo que eu trabalho com as mulheres, muitas mulheres têm muita raiva porque elas foram abusadas, né, sexualmente, e elas guardam aquela raiva de não poder se defender, de não poder pedir ajuda, ou de ver que pessoas visualizaram e contaram para alguém e aquela pessoa não ajudou, o adulto não ajudou, não socorreu, não fez nada, guardou aquilo e escondeu tudo aquilo. Então, para quem passou por isso, ela passa todo o seu tempo da sua vida guardando raiva. Então, às vezes, coisas simples do dia a dia, o comportamento de uma criança, o posicionamento de uma criança, o choro de uma criança, o barulho de um brinquedo, o barulho de um carro, de uma frase, de alguma coisa que alguém fala ou faz, ou ela sente o cheiro de alguma coisa, aquilo desperta nela, né, aquela memória dos abusos, aquela memória de não ser acolhida, aquela memória de ser violentada, aquela memória. Então, ela passa, como se ela tivesse carregado a raiva e ela desconta, parece toda a raiva da vida naquele momento. E ela se sente a pior pessoa do mundo. Então, existem essas situações, existem muitas situações, tá? Hoje eu trouxe algumas das situações para vocês entenderem, mas aqui trazendo, né, para aquilo que eu trabalho diretamente com as mulheres. Muitas das raivas que essas mulheres sentem dos seus parceiros, dos seus filhos, da sua família, da sua vida, elas nascem lá dos abusos sexuais que elas sofreram. E aí elas carregam uma raiva a vida toda. Então, tudo que for acontecer na vida dela, ela só consegue ver raiva, ela só consegue ver injustiça, ela só consegue ver abandono, ela só consegue ver o lado ruim. Por quê? Porque ela não foi acolhida, não foi amparada, não foi tratada, não foi salva, ninguém salvou ela daquela situação, viram o que aconteceu e ninguém foi lá. Então, isso gera, né? Isso gera uma raiva muito grande. Então, muitas mulheres hoje, elas não conseguem se dar bem nos seus relacionamentos. Por quê? Porque elas trazem aquela frustração, aquela raiva de não poder se defender para os relacionamentos. Ela traz para os relacionamentos de hoje, ela traz para a vivência do marido, e não é porque ela não gosta do marido, mas é porque em algum momento, em alguma situação, alguma coisa que acontece naquele momento que desperta a memória dela de dor. Então elas, né, se transforma, e elas falam assim, nossa, fulana se transforma quando ela vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque não é que ela se transforma, mas é porque ela resgata uma memória, um gatilho lá dentro dela é acionado, e aí aquele momento ela passa a inconscientemente, né, gente, não é, ela tá fazendo isso por causa do que aconteceu com ela, não, ela não entende isso. Ela simplesmente age, ela simplesmente vem alimentando todo aquele sentimento, né, de raiva, de frustração, de indignação, de tantas outras coisas que estão dentro da gente. E a gente acaba aqui brigando por causa de um palito de fósforo, um palito de não sei o que, por uma caneta que tá na posição errada. Por quê? Porque é uma raiva que tá ali, e a pessoa, ela não entende que aquela raiva precisa ser tratada, que precisa ser cuidada, que precisa, né, ser olhada de uma forma diferente, que precisa ser usado técnicas para poder tratar isso, para que ela não sofra mais com esses reflexos. Tá bom, gente? Então, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para vocês. A live vai ficar salva, então
Eu peço a você compartilhe, tá? Compartilhe com outras pessoas, assista de novo quantas vezes você quiser. Deixe seu comentário também, é muito importante para mim saber se essa live, se esse conteúdo tem feito sentido para você ou não. E também eu deixei uma caixinha de pergunta, né? Faz tempo que eu não deixava uma caixinha de pergunta. Quero te convidar a ir lá na minha caixinha de pergunta e deixar a sua pergunta, porque a pergunta tá lá. Se você pudesse tomar um café comigo, o que você me perguntaria? Então, deixa lá. Que bom que vocês gostaram. Elidili, a Vânia, Vera, tem muita gente aqui. Sejam todas bem-vindas, tá? Robert Gomes. Gente, muito obrigada por você estar aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Deixem lá, não esqueça de deixar sua pergunta lá, que eu vou responder durante essa semana. E tem mais conteúdo aí compartilhado para vocês. Aproveitem para compartilhar, para me seguir quem ainda não me segue, tá bom? Então sejam muito bem-vindos e até mais. A gente vai se vendo na próxima quarta. Vamos fazer outra live, tá bom? Para trazer mais conteúdos aqui de valor para vocês, tá bom? Um beijinho para vocês que estão aqui do Facebook e do YouTube, tá bom? Gratidão, a gente se vê por aí. E para você que tá aqui no Instagram, gratidão por você estar aqui, a gente vai se vendo e não esquece de deixar sua pergunta lá na caixinha. Encha de pergunta, pode deixar um monte de lá que eu vou responder todas as suas perguntas, tá bom? Um beijinho, bom descanso para você.